Aquela queda que te pegou de surpresa não começou onde você pensa, ela começou num pensamento pequeno, que você deixou entrar pela porta. Há 600 anos, Tomás de Kempis escreveu sobre a resistência às tentações, e a frase mais afiada do capítulo é quase um aviso militar: resiste no princípio, porque o remédio chega tarde quando o mal já criou raiz. É o livro 1, capítulo 13 da Imitação de Cristo. Seja bem-vindo ao Católico Melhor. A gente atravessa a imitação de Cristo juntos, um capítulo por dia. Se inscreve e ativa o sininho para caminhar comigo. Agora respira fundo, faz o sinal da cruz devagar, e vem ler e meditar comigo. Enquanto vivemos no mundo, não podemos estar sem tribulação e tentação. Por isso está escrito em Jó: tentação é a vida do homem sobre a terra. Cada um deve, portanto, estar atento às suas tentações e vigiar em oração, para que o demônio não ache lugar de o enganar, pois nunca dorme, mas anda em redor buscando a quem possa devorar. Ninguém é tão perfeito e santo que não tenha às vezes tentações, e não podemos estar inteiramente livres delas. Contudo, as tentações são muito úteis ao homem, ainda que sejam molestas e graves, porque nelas o homem se humilha, se purifica e se instrui. Todos os santos passaram por muitas tribulações e tentações, e por elas aproveitaram, e os que não souberam suportar as tentações tornaram-se réprobos e caíram. Não há ordem tão santa, nem lugar tão escondido, onde não haja tentações ou adversidades. O homem nunca está totalmente seguro das tentações enquanto vive, porque dentro de nós está a origem da tentação, visto que nascemos na concupiscência. Quando uma tentação ou tribulação se vai, outra vem, e sempre teremos algo que sofrer, porque perdemos o bem da nossa felicidade. Muitos procuram fugir das tentações, e nelas caem mais gravemente. Não podemos vencer só pela fuga, mas pela paciência e pela verdadeira humildade nos tornamos mais fortes que todos os inimigos. Quem somente afasta as tentações por fora, e não arranca a raiz, pouco aproveitará, antes, mais depressa voltarão as tentações a ele, e pior se sentirá. Pouco a pouco, pela paciência e pela longanimidade, com o auxílio de Deus, vencerás melhor do que pela dureza e pela tua própria inquietação. Recebe muitas vezes conselho na tentação, e não trates duramente o que está tentado, mas dá-lhe consolação, como quererias que a dessem a ti. O princípio de todas as más tentações é a inconstância do ânimo e a pouca confiança em Deus. Pois, assim como o navio sem leme é levado de um lado para outro pelas ondas, assim o homem frouxo, que abandona o seu propósito, é tentado de muitos modos. O fogo prova o ferro, e a tentação prova o homem justo. Muitas vezes não sabemos quanto podemos, mas a tentação descobre o que somos. Deve-se, contudo, vigiar, principalmente no começo da tentação, porque então mais facilmente se vence o inimigo, se não se lhe deixa de modo algum entrar pela porta da mente, mas logo, ao primeiro toque, se lhe resiste à entrada. Por isso disse alguém: resiste no princípio, o remédio chega tarde, quando os males se fortaleceram com a demora. Pois primeiro vem à mente um simples pensamento, depois, uma forte imaginação, em seguida, o deleite, o mau movimento e o consentimento. E assim, pouco a pouco, o inimigo maligno entra de todo, quando não se lhe resiste no princípio. E quanto mais tarde resiste a si mesmo, tanto mais fraco se faz, e tanto mais forte se torna contra ele o inimigo. Alguns sofrem as tentações mais graves no começo da sua conversão, outros no fim, alguns são afligidos durante quase toda a vida, e outros são tentados levemente, segundo a sabedoria e a equidade da disposição divina, que pesa o estado e o merecimento dos homens, e tudo dispõe para a salvação dos seus eleitos. Por isso não devemos desesperar quando somos tentados, mas com mais fervor rogar a Deus que se digne ajudar-nos em toda a tribulação, o qual, sem dúvida, segundo a palavra de São Paulo, dará tal proveito com a tentação, que a possamos suportar. Humilhemos, pois, as nossas almas sob a mão de Deus em toda tentação e tribulação, porque Ele há de salvar e exaltar os humildes de espírito. Na tentação e na tribulação se prova quanto cada um aproveitou, e nelas há maior merecimento, e melhor se manifesta a virtude. Não é grande que o homem seja devoto e fervoroso, quando não sente peso algum, mas se no tempo da adversidade se conserva com paciência, há grande esperança de muito proveito. Alguns são guardados das grandes tentações, e nas pequenas, do dia a dia, muitas vezes são vencidos, para que, humilhados, jamais confiem em si nas grandes coisas, vendo-se tão fracos nas pequenas. 3 chaves para guardar este capítulo. Primeira, a tentação em si não te condena. Tentação é a vida do homem sobre a terra, diz Jó, nenhum santo esteve livre dela. Ela é útil, porque te humilha, te purifica e te instrui. O fogo prova o ferro, e a tentação prova o homem. Segunda chave, não se vence só pela fuga. Quem só afasta a tentação por fora, e não arranca a raiz, vê ela voltar pior. A vitória vem pela paciência e pela verdadeira humildade, pouco a pouco, com o auxílio de Deus, não pela dureza nem pela tua própria inquietação. Terceira chave, a mais prática, resiste no princípio.
Primeiro vem um simples pensamento, depois a imaginação, depois o deleite, depois o consentimento. O remédio chega tarde quando o mal já cresceu. Tranca a porta da mente no primeiro toque. Agora, um instante de silêncio. Feche os olhos. Deixa só uma frase ecoar no coração. Agora pega o teu caderno. Vamos transformar a leitura em vida, em 3 passos. Perceber, olha para a tentação que mais te visita nestes dias. Qual é o pensamento que costuma bater à porta da tua mente? Dá um nome a ele, sem te condenar, lembra que isso não te torna pior, é o teu campo de prova. Decidir, escolhe um ponto de resistência no princípio. Onde está a porta de entrada, o primeiro toque que você vai trancar hoje, antes que vire imaginação e deleite? Viver, quando essa tentação chegar hoje, em vez de lutar com força e inquietação, faz um gesto simples de humildade, uma oração curta, pedindo socorro a Deus, e desvia o pensamento logo no começo. Anota a tentação, a porta que vais guardar e a oração que vais rezar. Terminemos rezando. Senhor, Tu sabes que enquanto eu viver não estarei livre de tentação. Dá-me um coração humilde e paciente, que não confie nas próprias forças, mas se abrigue sob a Tua mão. Ajuda-me a resistir no princípio, a vigiar em oração, e a não desesperar quando a prova vier, antes, com mais fervor, recorrer a Ti, que não permites que eu seja tentado além do que posso suportar, mas com a tentação dás também um meio de sair dela. Humilha e exalta o meu espírito, e faz da prova um caminho para Ti. Amém. Se esta meditação te fez bem, inscreve-te no canal e volta amanhã. Seguimos juntos, um capítulo de cada vez.